Com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, né? Motivo de alegria estar aqui, junto com um povo que também vai morar no céu. Quero agradecer a nossa evangelista Sabrina, ao pastor pela confiança, né? Trago um abraço da União Feminina da nossa igreja. Elas não puderam estar porque hoje também tem em Jamapará, nossa irmã Thalita vai estar lá. Né? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco. Saúdo aos irmãos que estão em casa, nos ouvindo, né? Ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 17, amém? Eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco, assim como o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra, e eu vai ministrar também no coração dos irmãos. Jeremias, a partir do versículo 5. Os irmãos que encontraram e puderem se colocar de pé, aqueles que estão aqui em reverência à palavra, aos irmãos que estão em casa, Jeremias 17, a partir do versículo 5. Glória a Jesus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá chegar o folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Esse livro de Jeremias, este capítulo de número 17, ele está falando acerca do pecado do povo de Judá. O povo foi corrompido. E quando a irmã me chamou para ministrar para as irmãs, eu falei: Senhor, fala algo. Me diz algo. E eu queria falar sobre Dorcas, e uma discípula do Senhor me conduziu a esta palavra. O povo, a Bíblia vem aqui nos relatar, Jeremias nos relata que haviam dois tipos de pessoa: aqueles que acreditavam no Senhor e aqueles que não acreditavam no Senhor. Dois tipos de pessoas distintas que fizeram algo assim que hoje nós vemos, né? Porque nós somos um povo distinto. Porque aqui nós somos o povo que crê, nós somos o povo que acredita. Então nós podemos ver dois tipos de pessoas: aqueles que creem e os que não creem. E o Senhor palestrou ao meu coração que aquele povo que começou a não crer foi o mesmo maravilhas do Senhor. Foi o povo que foi liberto do Egito. Foi o povo que viu o mar se abrindo. Foi o povo qual o Senhor separou e escolheu Moisés para libertar. Viu as 7 pragas, que para o Egito eram pragas, mas para o povo escolhido eram bênçãos. Eram pessoas que estavam em meio àquele povo. Mas você vai dizer: mas irmã, não são as mesmas pessoas. Não, não são. São os descendentes que conhecem a história, que conheciam a lei, que tinham os profetas, que tinham uma trajetória de milagres. E eu fiquei me perguntando, eu falei: Senhor, o que tu queres falar? O que ao meu coração e ao coração da tua noiva nesta noite? E quando eu comecei a ver sobre esses dois tipos de pessoa, eu comecei a me perguntar: por que essas pessoas chegaram a este ponto de não crer mais? Eles conheciam, eles caminhavam, eles tinham os profetas. O que leva um povo a fazer isso? O que leva uma pessoa que viveu milagres, muitas das vezes, largar a presença do Todo-Poderoso? Muitas das vezes nós conhecemos pessoas que viveram milagres, que vivem milagres,
E às vezes abandonam a presença do nosso Senhor. E nós ficamos sem conseguir entender o porquê de tudo isso. Mas o Espírito me revelou por quê. O Espírito Santo palestrou ao meu coração. Quando o Senhor ele nos de ir a Ele, no livro de Mateus, nós temos um chamado. Porque mas eu acredito que o Senhor tocou em nós, em que nós nos rendemos aos pés do Senhor, em que nós quisemos seguir e servir. Não é somente seguir, é servir ao nosso Senhor. No livro de Mateus, no versículo de número 28 diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor lhe dá ali instruções, que não é somente chegar aos pés do Senhor, não é somente, oi, eu sou do Senhor. Aprender de mim, aprender sobre o Senhor. O que nos torna discípulos do Senhor? O que é um discípulo? É uma pessoa que recebe disciplina. Eu fui pesquisar para falar exatamente o que é um discípulo. É quem recebe disciplina, uma instrução de uma pessoa. E o Senhor, Ele nos instrui acerca de como sermos discípulos. Dei-vos de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Na nossa trajetória, para que nós não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, nós temos que aprender do Senhor. Porque nós somos falhos. Nós às vezes não sabemos como nos portar diante de determinada situação. E nós pensamos, e agora? Vou fazer do meu jeito, vou agir com a força dos meus próprios braços. Vou fazer como eu quero, da forma com que eu quero. Mas nós sabemos que nós temos o nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos alguém que pode nos instruir. E como nós vamos ser instruídos? O que a Bíblia nos diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, dedicamos o nosso tempo a conhecer a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor, nós vamos ser obedientes ao Senhor, conhecendo a verdade. Então nós seremos libertos. Porque a nossa luta é para sermos libertos. Nós nos rendemos ao Senhor, nos colocamos aos pés do Senhor, mas nós sabemos que tem coisas que vêm em nossa direção, em que nós temos que fazer uma conversão, para que nós nos tornamos o quê? Convertidos. Nós temos que ir em contramão às coisas do mundo. Fazer uma conversão, o que é você se converter? Pense que eu estou indo sentido Além Paraíba e de repente eu quero converter. Eu vou voltar, eu vou ao contrário. E assim somos nós, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós aceitamos a Jesus como nosso único e eterno Salvador. Nós não estamos simplesmente chegando, nós estamos para aprender. Não é você chegar, estou aqui, ouvi, fui embora, mas entrou aqui, saiu aqui. Nós que nos colocamos como os discípulos de Cristo, primeira coisa que o Senhor pede ao teu povo é a obediência. Adore o seu Deus acima de todas as coisas. Adore o nosso Deus acima de todas as coisas. O que é acima de todas as coisas? É acima das nossas vontades. Porque as nossas vontades muitas vezes não são as vontades do Senhor. O nosso momento às vezes não é o momento do Senhor. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, aprendei-vos do Senhor que é manso, que é humilde do coração. O que é a mansidão? Quando nós pensamos o que é a mansidão, nós pensamos, é uma pessoa fraca. É um manso, lá, é fraco, é muito mansa. Porque geralmente, no mundo lá fora, o manso é isso. As pessoas olham e falam, é um fraco, é muito manso, olha como é parado. Mas a mansidão, segundo as nossas escrituras, ela é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitude. É calma, paciente
E ela tem o controle da situação. Segundo o nosso apóstolo Paulo, mansidão é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Porque nós que temos o Espírito Santo, é o Senhor quem vive em nós. Nós já não tomamos as rédeas da nossa vida. É o Senhor. Então nós somos o quê? Nós somos obedientes. E o Senhor fala sobre a humildade. O que é a humildade? Hoje, quando nós falamos de humildade, as pessoas pensam, é pobre, é muito humilde, tadinho, é carente. Tadinho, é muito humilde. A humildade bíblica é quando nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. O que é ser humilde? É ser dependente do Senhor. Dependência ao Senhor. E a nossa irmã me chamou para falar com mulheres, né? Discipulado de mulheres, falar sobre mulheres. E as mulheres, elas têm uma garra extraordinária, têm uma diferença extraordinária. A mulher sábia, ela edifica uma casa, mas a Bíblia nos fala que a tola, ela destrói. Então, quando nós nos colocamos à presença do Senhor, nós buscamos aprender sobre o Senhor. E não nos basta aprender. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Às vezes, muitas das vezes, os nossos pastores vêm, ministram uma palavra de ensinamento, e você glorifica, você exalta, você recebe, mas quando você põe os teus pés dali para fora, aquele ensinamento fica aqui. Este ensinamento, ele não vai para a tua casa, ele não vai para o teu trabalho, ele não vai para os lugares ao qual você anda, porque a Bíblia diz, onde você colocar a planta dos teus pés, será abençoado, porque o Espírito do Senhor está com você. Mas será que todos nós temos levado o Senhor para todos os lugares ao qual nós temos caminhado? Porque o Espírito Santo palestrou comigo, e me levou ao livro do apóstolo Paulo, em Filipenses. Ele diz à sua igreja, a igreja de Filipe, o seguinte: desenvolvam a sua salvação. Eu falei, como desenvolvam a sua salvação? Me rendi, estou salva, Senhor, eu te obedeço. Como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Como que nós colocamos em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco? Aquilo nosso coração, aquilo que tem nos sido passado. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. E eu fiquei pensando, Senhor, será que eu tenho tido calma? Será que eu tenho tido paciência? Será que eu tenho tido controle? Será que eu tenho tido domínio próprio? Será que eu tenho caminhado de acordo com aquilo que o Senhor quer para mim? E eu fiquei pensando, porque eu comecei a olhar da onde o Senhor me tirou e até onde o Senhor me trouxe. Porque até aqui me ajudou o Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor estender as suas mãos para mim. Não bastou que eu segurasse só nas mãos do Senhor, o Senhor ele teve que segurar nas minhas mãos. Porque da onde o Senhor nos tira, irmãos, eu costumo falar lá com meu esposo, e está aqui o meu filho e meu esposo, eu costumo falar com ele assim, se nós vivíamos num lodo, num lamaçal, como que você consegue sair do lodo se você está escorregando a todo tempo? Se você escorrega, se quando você tenta se levantar, você cai. Se o Senhor não segurar em nossas mãos, nós não conseguimos nos levantar. Se o Senhor não segurar em nossas mãos, nós não conseguimos sair de onde nós estávamos. E eu louvo ao Senhor Jesus pela minha vida, pela vida do meu esposo. Mas eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou seguindo todo este proceder de mansidão? As pessoas que me conhecem há bastante tempo, eu lembro da irmã no período da escola, mansidão passava longe. Mansidão, paciência, passavam longe. Controle, domínio próprio, meu Deus. A situação, o controle da situação, nós mulheres, muitas vezes, se não fosse a graça do Senhor conosco, controle da situação o quê? Você quer? Eu vou resolver agora. Eu vou determinar agora, eu vou acabar com isso agora. Com a força do nosso braço. Com a força dos nossos braços. E o Senhor me levou a algumas mulheres, ao qual nós podemos ter como referência.
Mulheres bíblicas e mulheres do nosso dia a dia. Cada irmã que está aqui, cada uma de nós que estamos aqui, nós somos referência. Nós somos a Bíblia que caminha pelo mundo. Porque quando as pessoas olham para nós, as pessoas têm que ver Cristo. As pessoas têm que ver o Espírito Santo de Deus em nós. As pessoas têm que ver a transformação em nós. Para que queiram conhecer de Cristo, para que queiram viver em Cristo. Porque não adianta as pessoas olharem para nós e vermos o que nós éramos lá atrás. A mesma coisa. Sendo que a palavra nos diz que aquele que for ao Senhor, ele será transformado. Ele será renovado, ele será... O Senhor, ele vai te limpar de todo o teu passado. As coisas velhas vão ficar para trás. As coisas velhas já terão passado. É a Bíblia quem diz, é o Espírito do Senhor quem diz. E como nós iremos mostrar, como os discípulos de Cristo, que as coisas velhas já passaram em nós? Será que nós temos sido vistos como se as coisas velhas já tivessem passado em nós? Será que as pessoas têm olhado e dito, eu vejo a diferença na vida dessa irmã, eu vejo a diferença na vida deste homem, eu vejo a diferença na vida deste jovem? Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, não é questão assim, nossa, mas está reparando a vida do outro. Não, é exemplo. Nós somos o exemplo. Nós somos discípulos. Os discípulos foram quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, aleluias. Esteve com eles, instruiu e subiu aos céus. Quem ficou representando Jesus aqui na terra? Quem são os representantes de Cristo hoje? Nós somos nós. Deus não mudou. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje, será eternamente. O que mudou, muitas vezes o que mudou, é a forma com que as pessoas veem Deus, é a forma com que as pessoas veem Cristo. Porque nós queremos nos achegar ao Senhor, nós queremos nos render ao Senhor, mas não queremos obedecer ao Senhor. Não queremos andar obedientes, não queremos andar segundo o coração de Deus. O Senhor separou para homens e mulheres para estar nos instruindo, que são os nossos pastores, os nossos evangelistas, que tomam uma posição, muitas das vezes sacrificando a si mesmo, sacrificando momentos em que podia estar em casa descansando, mas vem, se dispõe, se coloca a ensinar, a ouvir, a instruir. E essa instrução nós temos que guardar no nosso coração. Falei, Senhor, que tu queres, meu Pai? E quando eu pensei assim, em mansidão, eu pensei, pensa numa mulher como Ana. Pensa num espírito de mansidão, em controle. Ana tinha controle e domínio próprio sobre o seu temperamento. Porque eu tentei me colocar no lugar de Ana, irmãs, e eu confesso para as irmãs que, misericórdia, uma penina, ninguém merece uma penina. E nós sabemos que a Bíblia nos relata que Ana não podia gerar, mas a Bíblia também nos diz que a madre dela foi cerrada pelo Senhor. Então ela estava vivendo o tempo do Senhor. Só que como viver o tempo do Senhor com uma penina? Com uma coisa que te tira a paz, que te tira o domínio, que te tira o controle. Todos os dias da sua vida, na sua casa. Às vezes nós perdemos o controle em situações que quando você vira as costas, você não vai levar aquilo contigo porque tu perdeu o controle. Não está na sua casa, não está no seu lar. E às vezes nós perdemos o controle, perdemos a mansidão. Muitas vezes nós deixamos nos levar pela flecha. O que é penina? Nem sempre penina é uma mulher te afrontando. Nem sempre penina vai ser um homem te afrontando. Às vezes vão ser circunstâncias da sua vida, da minha e da sua vida. E Ana tinha domínio próprio. Imagine você se levantar da sua cama e ter lá uma penina. De novo, hein, Ana? Vamos subir para adorar e tu nada. De novo, hein, Ana? Vou te falar, hein? Se eu fosse ele, te devolvia. Todos os dias. Você se levanta, você se deita. A Bíblia nos relata que chegou um tempo que nem comer a mulher não comia mais. Chegou um tempo que ela já não conseguia mais nem comer. Mas você não vê, nós não vemos em nenhum momento Ana perdendo o domínio próprio. Ana não perdeu o controle em nenhum momento. Tanto quanto que o marido dela a amava, ainda que ela não pudesse gerar.
E nós sabemos que naquela época, os casamentos, eles eram alegres, felizes, porque a mulher dava muitos filhos ao seu esposo, para honrá-lo, o nome dele, para multiplicar. E Ana ainda não havia gerado, mas olha o que é uma mulher com controle, com paciência, com domínio próprio. O marido dela amava Penina, porque se nós formos olharmos a situação, quando eles subiam, ele dava maior quantidade para Ana ofertar. Podia juntar a Penina e dos filhos que não dava aquilo que ele dava para Ana. E olha a sabedoria da que dia que ela chegou. A oferta mais sou eu. Tu tem filho, mas quem ele... Nós não vemos Ana fazer isso. Nós não vemos Ana em nenhum momento. E eu falei, Senhor, me dá esse domínio, esse controle de Ana. Me dá esse domínio, esse controle, esta sabedoria. E como nós adquirimos esse controle, essa sabedoria, irmãos? Conhecendo a verdade. Porque como que nós a trajetória das mulheres e homens de Deus, se nós não conhecemos a verdade? Porque é esta verdade que vem nos libertando. Porque nós vemos o exemplo. Por isso eu disse que nós somos o exemplo. Porque nós vemos o exemplo de Ana e nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, trabalhe em mim um espírito como o de Ana. Eu quero ser mansa, eu quero ser calma. Eu quero ter essa sabedoria, Senhor. Somente conhecendo a verdade. E nós poderíamos passar aqui inúmeras horas falando acerca de Ana, falando acerca de suas qualidades, falando acerca de quando Ana se prostra aos pés do Senhor e o seu milagre começa a ser gerado, porque Ana é uma mulher extraordinária, assim como eu, assim como você, assim como as irmãs que aqui estão. E o Senhor me levou a outras mulheres. Falei, Senhor, pensem em uma mulher como Esther. Nós, como mulheres, irmãs, nós temos que nos inspirar em outras mulheres. Esther foi separada para algo. Foi uma mulher que foi separada. Nós podemos dizer que Esther foi separada para algo novo naquele tempo. Assim como nós estamos sendo separadas para algo novo neste tempo que estamos vivendo. Esther, quando recebeu a notícia que o povo dela ia ser exterminado, Esther se colocou em oração. Esther disse, olha, põe todo mundo em jejum e eu vou jejuar também. As minhas, hoje a gente fala empregadas, né, mas as acompanhantes dela iam jejuar, todos iriam jejuar antes dela tomar qualquer decisão. Calma e paciência, frutos do Espírito do Senhor. Nós pensamos antes de tomar qualquer decisão, se alguém chegar agora aqui e falar, irmã Rose, olha, está acontecendo isso, querem acabar com a tua família. Qual vai ser a nossa primeira reação? Vou nem esperar acabar de falar, vou levantar, já vou. Qual vai ser a nossa reação? Calma e paciência são frutos do... Porque você vai pensar, mas está lá naquela situação, a qualquer momento pode acontecer. Mas ela foi o quê? Jejuar, orar, pedir direcionamento do Senhor. Quando nós agimos segundo as nossas forças, segundo os nossos pensamentos, nós fracassamos. Porque Esther esperou o momento ao qual o Senhor direcionou a se colocar na presença do rei. Porque nós sabemos que se ela se colocasse à presença do rei sem ele chamá-lo, ela poderia ser morta. O único que poderia impedir isso era Deus. Quando ela se colocou na presença de Deus, na presença do rei, perdão, irmãos, foi direcionada pelo Senhor. Então ela estava guardada, protegida, a sua vida estava guardada pelo Senhor. Ela estava confiando no Senhor, assim como nós lemos que bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Bendito é o homem que deposita a sua vida, a sua dependência ao Senhor. E Esther depositou a sua vida, a sua dependência ao Senhor. Aleluias.
E quando o Senhor palestrava comigo, e eu falei, Senhor, mas o Senhor quer falar de fruto ou o Senhor quer falar das mulheres? O Senhor quer falar de quê? E o Senhor falou, eu quero falar dos frutos, porque elas são os meus frutos. Aonde estão as raízes? Aqui a Bíblia nos fala que as raízes estavam voltadas para um ribeiro. Para onde estão voltadas as nossas raízes? As nossas raízes têm que estar voltadas para o Senhor. As nossas raízes, elas têm que estar direcionadas à palavra do Senhor, que é o alimento. Porque a Bíblia disse, as folhas não secarão diante de muito calor. Ou seja, se nós estivermos enraizadas no Senhor, diante da tribulação, diante do problema, diante da tempestade, diante da aflição, diante da doença, diante de seja lá o que for, nós teremos o alimento, nós teremos o alicerce. Já viu uma árvore muito grande, igual nós temos ali, a árvore grande, e ela é enorme, você imagina, será onde está a raiz desta árvore? Porque passa... Também nós vemos árvores grandiosas, que vem um vento e a árvore cai, e você olha e você fala, nossa, olha o tamanho desta árvore. Um dia eu estava assistindo uma matéria, quando deu uma chuva muito forte, com um vendaval, e a árvore que foi arrancada pelo vendaval, ela era enorme, a pessoa ficou em pé e deu aquela raiz assim enorme. Eu falei, mas como, Senhor? Sabe o que o Senhor palestrou no meu coração hoje? Que a raiz da árvore estava na direção errada. Que ela ficou na superfície. Que a raiz da árvore não se aprofundou. A raiz da árvore não buscou se aprofundar. Então ela estava na superfície quando o vento veio, assim como o Senhor fala, constrói a sua casa sobre a rocha, porque sobre a areia, quando a tempestade vier, ela não vai suportar. E assim o Senhor palestrou o meu coração. A raiz desta árvore, ela não se aprofundou. As nossas raízes, elas têm que se aprofundar. As nossas raízes, elas têm que estar fincadas, cravadas, se alimentando. Como vem esse alimento? Através da minha vida e da tua vida, através da palavra do Senhor. Eu fico pensando, cada vez que uns discípulos de Cristo se dispuseram a fazer a obra do Senhor, se dispuseram a falar de Cristo, foram perseguidos, foram mortos, foram humilhados, foram apedrejados, foram presos. E hoje nós temos a liberdade de falar do Senhor. Cada uma das irmãs que se dispõe aqui em uma célula, que se dispõe em um projeto, que se dispõe em um círculo de oração, que se dispõe no ministério de louvor, que se dispõe a trabalhar para um Senhor, hoje ela tem a liberdade de falar do Senhor aonde quer que ela for. Ela pode chegar e dizer, olha, hoje eu te convido para você ir, eu vou louvar o Senhor em tal lugar, vamos comigo, eu vou adorar o Senhor. Antes não era assim. E hoje nós temos essa liberdade. Porque muitos de nós, às vezes, nos envergonhamos daquilo ao qual o Senhor nos chamou. Pensamos, igual como a irmã falou, somos pequenas, não vamos conseguir. Floresça aonde o Senhor Ele te plantar. Floresça, dê frutos aonde o Senhor te plantar. Às vezes eu pensei em Dorcas, não teve um grande ministério, Dorcas costurava. Ela costurava para as viúvas. Pense. Vai pensar, né? Nossa, grande coisa costurar. Mas era onde o Senhor havia plantado. Ela estava florescendo naquilo que o Senhor havia plantado. Às vezes você pensa, eu sou a irmã que limpa a igreja. Só isso. Floresça, faça com excelência. Eu costumo falar, tudo aquilo que o Senhor te chamar para fazer, faça com excelência. Porque você fazendo com excelência é lá que você vai florescer. Ele vai te honrar. Floresça. Eu costumo dizer que quando eu era auxiliar de trabalho, antes de eu ser auxiliar de trabalho na igreja, eu pegava meu filho e falava, vamos embora meu filho limpar a igreja. E quando a irmã que era dirigente, na época de Diaconisa Janete, falava assim para mim, nossa, este banheiro está cheiroso. Eu falava, oh glória, aleluia. Porque você tem que fazer com excelência aquilo que o Senhor te chamar para fazer. Para você florescer aonde o Senhor te chamar para fazer. Ei mulher, acorda, levanta-te. Porque o Senhor, Ele tem algo grande. O Senhor, Ele quer te fazer florescer, mas você quando você pega e olha para as mulheres da Bíblia, elas eram pequenas, mediante aos olhos, mediante aquilo que as pessoas olhavam. Quem era Esther? Se o rei não chamasse, não podia falar. O Senhor levantou, aleluias. E o Senhor continuou palestrando comigo acerca de outras mulheres que podem nos dar exemplos,
Aleluia, Jesus. O Senhor falava para mim, controle de situação, controle. Pensa numa mulher como Débora, controladíssima, juíza, profetiza, alguém que foi separada naquele tempo, que o povo já havia se desviado do Senhor. E Débora, ela chegava, ficava debaixo de uma tamareira, as pessoas chegavam até questões da vida, problemas relacionados à sua vida, chegava, olha, está acontecendo isso comigo. Sabedoria, controle da situação, porque Débora tinha que se colocar fora e ver com outros olhos, olhar a parte da situação, sem tomar um partido, até ouvir ambas as partes, ter o controle de toda e qualquer situação. Assim acontece na nossa vida. Nós que somos separados, a liderança de algo, muitas vezes nós somos colocados mediante situações que nós pensamos, e agora? Nós pensamos, e agora? Porque vem um fala, vem o outro fala, e olha, irmã, e aconteceu isso, e aconteceu aquele problema. E as pessoas nos colocam como juíza. Decide, agora é contigo, o que tu vai fazer? Se nós tivermos o Espírito do Senhor, nós vamos decidir com sabedoria. Se nós tivermos o Espírito do Senhor, nós vamos fazer o melhor para ambas as vidas que se colocam em nossas mãos. Porque a partir que nós somos separados, escolhidos, selecionados pelo Senhor, nós temos vidas em nossas mãos. Nós temos pessoas em nossas mãos. O nosso ministério, o ministério de cada um de nós, assim como nós passamos dessa porta para fora, ele começa no nosso lar. Como você tem sido na sua casa? Você tem sido como Ana? Você tem sido como Débora? Você tem sido como Esther? Você tem sido como Ruth, uma cuidadora que não abandonou a sua sogra mediante a dificuldade. Nem do povo de Deus ela era, e ela escolheu servir em prol de não abandonar alguém. Como nós temos sido? Qual tem sido a nossa direção? Porque o Senhor nos chamou, nós viemos e nós temos aprendido o que do Senhor? Porque nós temos aprendido e transferido. Porque como discípulos, discipuladores nós somos, instrutores nós somos. Quando nós chegamos em nossa casa, os nossos filhos, a nossa mãe, os nossos esposos, como que eles olham para nós? Como que eles têm nos vistos? Eles têm visto quem? Eles têm visto uma mulher sábia, uma mulher forte. Forte, irmãs, quando eu digo forte, não quer dizer aquela que não chora, não quer dizer aquela que não sente dor, não quer dizer aquela que suporta tudo. Não, quando eu digo forte, eu quero dizer forte alicerçada na palavra. Forte, alicerçada no poder do Espírito Santo. Forte ao ponto de você chegar em casa, o seu esposo vir falar para você algo e você está ali naquele momento pior da sua vida. Mas você ter uma palavra de sabedoria, você ter uma palavra de conforto, você ser auxiliadora do seu lar. Qual mulher nós temos sido? Qual mulher nós temos apresentado ser? Nós temos colocado em prática a nossa salvação? Aleluia, Jesus. E eu fiquei pensando, analisando, porque nós temos algo, irmãos, que poucas pessoas que estão lá fora têm. Nós temos pessoas dispostas a pagar o preço pela nossa vida. Quando eu acompanho pela internet, às vezes eu não vejo ao vivo, mas vejo depois e vejo os convites, e eu fico pensando, a disponibilidade de cada um, de estar dedicando ao seu tempo, abdicando do seu tempo para ensinar, para discipular. Porque quando o Senhor levanta alguém para esta função, é porque ela tem dedicado o tempo dela, não é só aqui. Quando ela entra aqui, ela já dedicou uma grande parte do tempo dela na casa dela, dos afazeres dela, à palavra do Senhor. Para quando ela chegar aqui, se você tiver uma dúvida, se você tiver uma pergunta, se você tiver um questionamento, ela saber te instruir. O quanto estas mulheres têm pagado o preço pelas nossas vidas que aqui estamos, nossas vidas que estão em casa, aqueles que estão lá fora. O quanto estas mulheres ela têm se dedicado, muitas das vezes até se privado, para pagar o preço pelas nossas vidas.
E como nós temos retribuído isso? Como nós temos mostrado retribuição? Ah, mas eu venho, eu escuto, eu glorifico, eu louvo, eu oferto. Nós temos que ter em mente que para nós mostrarmos gratidão àquilo que está sendo feito através delas, que estão sendo instrumentos do Senhor, é seguindo os passos, é seguindo os exemplos, é olhando, porque nós vemos estas mulheres aqui da Bíblia. Você fala, ah, mas é muito fácil seguir estas mulheres da Bíblia. Mas acontece, irmã, que eu não tenho tempo de ficar lendo a Bíblia. Eu não tenho tempo, por isso eu tenho estas irmãs aqui. E você começa a seguir os passos destas irmãs que estão aqui. Você começa a olhar para elas e ver nelas algo diferente. E quando você vê nelas algo diferente, você sente a vontade de ser como elas. Eu falei que nós poderíamos passar aqui à noite vendo exemplos da Bíblia, mas nós também poderemos passar aqui à noite, grandes horas, vendo exemplos entre nós. Mulheres que estão entre nós, pessoas que estão entre nós. Porque, irmãs, nós somos a Bíblia, como eu disse, que caminha pelo mundo. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor palestrou ao meu coração, e o Senhor falou, olha, Ruth falou para Noemi, que aonde Noemi fosse, ela iria. Aonde Noemi dormisse, ela dormiria. E que ela serviria a Deus, que ela seria do povo, e aquele Deus seria o Deus dela. E eu falei, como é forte uma palavra dessa. Porque nós temos pessoas que estão ao nosso convívio, que estão ao nosso redor, nos observando e que falam, o Deus da evangelista Sabrina é o Deus que eu quero servir. O Deus da irmã Tati é o Deus que eu quero servir. O Deus da irmã Rose é o Deus que eu quero servir. O Deus dessas irmãs é o Deus que eu quero servir. Porque é coisas que eu quero ser, coisas que eu quero fazer, transformações que eu quero viver na minha vida. Transformações que o Espírito Santo fez na vida das irmãs e pode fazer na minha e na tua vida. Como a irmã se colocou aqui e falou, eu não consigo, eu sou muito tímida. Senhor, joga por terra essa timidez. Olha, eu não consigo, eu não tenho palavras. O Senhor, o Espírito do Senhor, Ele vai te dar palavras. Senhor, eu não tenho forças para caminhar. Eu falei um dia, eu ministrando ali com as irmãs, numa terça-feira, nós estávamos falando sobre a mulher samaritana, que nós conhecemos diversas mulheres samaritanas. Não estou falando do adultério não, irmãs. Quando eu digo samaritana é que estão caminhando sozinhas, sem perspectiva, porque só são apontadas, só são julgadas, só são criticadas, que mediante a sociedade as pessoas olham e não dão nada. Mediante ao estilo talvez de vida, a um conceito, a uma opinião, até mesmo a uma roupa. Porque, gente, Deus, Ele não é religião, Ele é relacionamento. O Senhor, Ele é relacionamento. A sua roupa, ela não vai dizer quem você é na presença do Senhor. Só vai dizer quem você é na presença do Senhor é o que as pessoas veem dentro de você. E eu pensei, a gente estava ministrando ali, e o Espírito Santo palestrando acerca daquela mulher, que ao meio-dia estava indo buscar água, um sol. Quantas mulheres nós conhecemos que estão caminhando sozinhas porque têm vergonha? E o Senhor, pensa, 13 pessoas juntas e 12 foram buscar comida. Não era mais fácil ir um e o resto ficar? Olha, Jesus, vamos ficar aqui com o Senhor, um vai lá, compra, ou 2. Mas o Senhor os dispensou. Porque a Bíblia nos fala assim, e era necessário passar em Samaria. Às vezes é necessário que nós tenhamos que ir a determinado lugar, porque o Senhor quer fazer algo através de nossa vida. Quando Jesus se colocou à beira desse poço, ficou esperando. O sol estava quente e Ele também estava lá. E aquela mulher chega, e o Senhor começa a falar com ela, pede água para ela. Pede que o dê de beber. E aquela mulher fala, olha, o Senhor está falando comigo? Não só porque ela era de Samaria, mas eu acredito, pense, quantas pessoas haviam de olhar para aquela mulher, se ela fosse buscar água à tardezinha, como era de costume, será que as outras mulheres falariam com ela? Ou falariam, olha, vamos embora que já chegou. Vamos embora que vem ela aí, para a gente poder ir na frente. E o Senhor começa a conversar com aquela mulher. E o Senhor oferece para ela uma água que ninguém mais pode dar.
E eu falava com as irmãs acerca dessa passagem, falava, o Senhor oferece água viva. Será que nós temos oferecido água viva? Será que nós temos caminhado com aquele que se sente pequeno? Será que nós temos caminhado com aquela que sente que não é digna? Porque nós temos que falar para ela, você é digna sim. Porque a partir do momento que você se render aos pés do Senhor, as coisas velhas vão ficar para trás, o teu passado vai ficar para trás. Mas às vezes nós temos vergonha. Às vezes nós temos vergonha de caminhar. Por isso existem muitas mulheres samaritanas sozinhas. Existem muitas mulheres, irmãs, que estão lá fora, apenas esperando que uma de nós fale assim, vamos hoje comigo ao culto? Você quer que eu vou na sua casa te fazer uma oração? Você quer que eu vou orar com você? Você quer que eu te ajude em oração pelo seu casamento? Você quer que eu te ajude em oração pelo seu filho? Você quer que eu te ajude em oração por algo, por um emprego, por uma porta? Muitas estão sozinhas. E eu falava para elas, vamos aprender a caminhar juntas. Vamos caminhar juntas. Jesus, quando falou com aquela mulher e falou que dava água para ela, que ela nunca mais sentiria sede, Jesus disse, eu vou contigo, eu estou contigo, meu Espírito ele vai contigo. Você vai vir aqui, você vai pegar essa água. A princípio aquela mulher não entendeu. Me dá dessa água porque eu não vou precisar mais voltar aqui no poço. Não vou precisar voltar no poço, não vou precisar ouvir ninguém falar nada. Não vou precisar passar esse sol ao meio-dia porque as pessoas não querem estar comigo. Ela entendeu que ela não teria mais sede, mas uma sede física. Só que o Senhor estava oferecendo para ela algo espiritual. O Senhor estava oferecendo para ela vida nova, renovo. Nós temos oferecido isso às samaritanas que estão por aí. Nós temos oferecido água viva. Nós temos oferecido o Espírito do Senhor. Nós temos oferecido o que de nós para essas mulheres como discípulas do Senhor? Como mansas, humildes, pacientes, controladas. O que nós temos oferecido a essas irmãs? E eu falava, irmãs, vamos parar de deixar as pessoas caminharem sozinhas. É tão difícil caminhar sozinha. É tão difícil. Às vezes você vem de um relacionamento frustrado e você tem vergonha de falar aquilo, porque você tem medo das pessoas te criticarem. Porque você tem medo das pessoas te apontarem. E essas pessoas ficam à beira do caminho sozinha. Ninguém precisa andar sozinho. Nós, como servas, discípulas, seguidoras de Cristo, o que Cristo nos ensinou? O que Cristo deixou para nós? Cristo não veio para os sãos, veio para os doentes. Às vezes nós queremos só andar com os sãos. É lógico, ande com os sábios e serás sábios. Ande com as pessoas que têm sabedoria de Deus. Quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus? Caminha com um homem de Deus, caminha com uma mulher de Deus. Quer saber do Senhor? Conversa com pessoas que querem falar do Senhor. Quer saber da vida alheia? Conversa com fofoqueiro. Não é assim que funciona? Quer saber do Senhor? Converse com pessoas que querem falar do Senhor. E como a mulher samaritana? Como as mulheres samaritanas vão saber do Senhor? Elas do Senhor. Aonde entra o Espírito do Senhor, manso e humilde de coração. Porque ainda que quem esteja ainda em Samaria venha falar de outras coisas, você pode falar do Senhor. Ainda que quem esteja em Samaria esteja desvirtuando aquilo que o Senhor ensinou, os mandamentos do Senhor, você pode falar das leis do Senhor. Você pode mostrar as leis do Senhor através da sua vida. E eu falava para elas, não vamos deixar ninguém caminhar sozinho mais. Quando nós fizermos o apelo, falando daquilo que o Senhor fez na minha e na tua vida, que nós falamos que o Senhor ele vai dar o refrigério da tua alma, que o Senhor ele vai aliviar o teu fardo, não vamos esquecer de falar para ela, mas vamos aprender juntas do Senhor. Vamos aprender juntas do Senhor, vamos caminhar juntas em direção àquilo que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos a florescer, para que nós venhamos a dar frutos, frutificar, alicerçar as nossas raízes. E essa foi a palavra, irmãs, que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que as irmãs e os irmãos tenham compreendido aquilo que o Senhor quis passar para nós nessa noite. Aquilo que o Senhor quis que nós, como discípulas do Senhor, para que nós venhamos a florescer aonde o Senhor nos plantar, para nós
Que nós venhamos ser mulheres ricas em sabedoria e que nós possamos alicerçar nossas raízes, conhecendo a verdade, porque através da verdade é que nós seremos libertos, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, mais uma vez agradeço a nossa evangelista Sabrina, amém?